Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia perseverantes, vigiando e orando sem cessar, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, a palavra que é viva e eficaz, o Evangelho, do qual é a luz da lâmpada que são os mandamentos. Não se consegue cumpri-los se não for através do nosso mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Somente através dele que se cumpre, e ainda que tropece em algum ponto, ele é o conselheiro, ele é o nosso advogado, o Espírito Santo. Pela lei não se cumpre, porque não tem a iluminação as Escrituras, e quando se tropeça em algum ponto está cometido desobedecer a todos. Em Isaías, no capítulo 9, ali do versículo 8 ao 21, fala das ameaças contra o reino de Israel. Ali Deus adverte que o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Guias que enganadores e os que por eles são guiados são devorados, porque aquele que segue um cego, ambos cairão no buraco, como Jesus ali no Evangelho, ele cumpre essa profecia de Isaías, porque o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia, porque pelo que o Senhor não regozijará com seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Contudo, isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lavra como um fogo, e ele devora as sastas e os espinheiros. Sim, ele se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como o pasto do fogo. Ninguém poupará seu irmão. Se cortar de banda direita, ainda terá fome, e se correr da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Contudo, isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Como ele nos ensina, Ele é aquele que estende a sua mão e nos livra do adversário. Mas quando está na desobediência, ele frouxa a sua mão em relação àqueles que estão desobedientes. Como ali Pedro achava que estava pronto, e Jesus disse: hoje mesmo Satanás pediu para você andar como peneira, o trigo, mas eu intercedi por vós. A melhor maneira de continuar usufruindo da fidelidade que Deus tem para conosco, a sua misericórdia, estando na obediência, porque quando assim ele nos livra do tentador, ele nos livra daquilo que nós somos tentados pelos maus desejos. Como ele nos disse ontem, aquele que persevera na mentalidade do Espírito, porque se desliga da mentalidade do Espírito, que é através da onde o véu foi rasgado, se torna uma mente cauterizada. E uma mente cauterizada, ela milita segundo a carne, não mais segundo a mentalidade de Cristo. É onde o coração se endurece e é entregue à desobediência. E as consequências são sérias, porque já não se alcança a obediência que só pode ser produzida através de Cristo. Os bons frutos já não se mantêm no amor, ao esfriamento, a apostasia, não permanece nos frutos dignos, que a mansidão, a longanimidade, o amor, a fé, o domínio próprio, porque sem as virtudes acrescentadas à fé, não se produz mais os frutos dignos
de confiança, do qual Deus nos conhece, porque Ele nos conhece através das nossas atitudes. Ele recebe os louvores, as adorações, através das atitudes agradáveis a Ele, que sobe como um aroma agradável, onde Ele diz: não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque o menor aqui na terra, ele é o maior no reino dos céus, aquele que não gloria em si mesmo, e antes glorifica a Deus através das boas atitudes que só podem ser produzidas através do Espírito de Cristo Jesus. E a cada dia, quando a gente persevera, mais Ele agrada das nossas atitudes e mais Ele ouve as nossas súplicas e nos atende, como a Bíblia diz: antes mesmo de pedires, eu já vos terei atendido. E assim nós perseveramos, mas aqueles que são motivo de escândalo, de tropeço, como ele diz, a vontade do Pai é que se um pastor tem 100 ovelhas e uma extravia, ele larga as 99 e vai atrás daquela que desarraigou do rebanho, Mas o que acontece se ao invés dele correr atrás de uma, ele afugenta a todas? Grande é a queda, aqueles que por meio se alcançam. Como ele disse, seria inevitável que houvesse tais escândalos, mas ai, porque daqueles que através vem esse escândalo, seria melhor nem ter conhecido os santos mandamentos e virado a face a ele. Porque nós temos que ser o bom sal, e o sal é provado pelo fogo, e é o momento onde ele está utilizando o fogo para provar a qualidade de cada obra. Como ele disse, muitos largaram o fundamento, como Paulo já dizia. Temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venham vos seduzir com as paixões da carne e as corrupções deste mundo, e vós afastares da pura devoção de Cristo, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e odiar toda a corrupção deste mundo, não se envolver com as paixões deste mundo, mas como ele nos disse, muitos se transformaram em deuses, porque o próprio Satanás, o adversário, adentra no corpo e fica como uma forma de um homem da iniquidade, do qual tem prazer na soberba, na altivez dos olhos, entra nas questões da lascívia pela concupiscência dos olhos e se torna um objeto de adoração, se torna deuses, a ponto de assentar no altar como se passar pelo próprio Deus. Mas ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, e ele é aquele que, quando o coração se continua endurecido, porque o urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Tanto a cabeça, que é a liderança, como a cauda, que são aqueles que falam em verdades, será cortado pela própria espada da justiça, porque ele é a justiça, ele é aquele que rege com justiça, com direito, com equidade. Quando alguém permite ser amoldado segundo a retidão, a sinceridade do coração, quando permite seguir o caminho que é a verdade e a vida, ele se torna uma justiça de Deus, e a justiça vem sobre vós, porque a palavra cumpre. Ele diz: é chegado o reino dos céus sobre vós. E ele é aquele que purifica o templo, ele é aquele que tira toda a podridão em nosso meio, porque a finalidade da sabedoria do alto dos céus é para salvar a vida daquele que a possui e para anunciar essa verdade, para salvar uma multidão de pecadores que estão na transgressão. Mas muitos entregaram para apacentar a si mesmos, para prazeres próprios, onde se endureceu o coração, está com a mente cauterizada, a ponto de sentar no altar e sentir como o próprio Deus. E Deus é aquele que ira, é aquele que corta tanto a cauda como o cabeça, porque nós seguimos a unidade da fé, onde, como membros dos membros, a nossa cabeça é a de Cristo,
né, do qual nós perseveramos na sua mente, nós perseveramos segundo o seu querer, segundo o seu agir, alicerçado no fundamento do qual é a verdade. Mas aqueles que seguem segundo o coração enganoso, que não se desvia do mal, têm o coração cada dia mais petrificado, tudo por permissão do próprio Deus, porque ele conhece as atitudes e quando se desagrada, andando com as más atitudes, como fruto infrutíferos, do qual são frutos podres em uma figueira, ele sacode. Ele é aquele que Jesus disse, eu limpo, e aquele que permitir produzir, mais frutos ainda produzirá. Já aqueles que não produzem, ele arranca, né, e se torna um graveto seco, do qual não pode produzir nada, e quando vem o fogo, nada adianta, nem mesmo o seu ouro, a sua prata, nem mesmo a palha, o feno, tudo é consumido pelo fogo. Mas aqueles que perseveram, ainda que tenha prejuízo na sua obra, ele em si não queimará, né, porque o fogo não o queima. Nada o para, né, o verdadeiro adorador, porque ele está segundo o coração de Deus, e Deus é que sabe o momento, né, de todas as coisas. Há um tempo apropriado para tudo aqui debaixo da terra, né? Há um tempo de plantar, tempo de arrancar, né, tempo de derribar, e tudo é segundo o seu direcionamento. E muitos, por estarem com a mente cauterizada, por estar com o coração endurecido, a Bíblia diz que muitos iriam compreender essas palavras, mas alguns iriam continuar como no tempo de Noé, dando-se de casamento, né, nas festas, nos seus banquetes solenes, nas suas festividades, e como no tempo de Noé, quando chegou aquela hora, muitos foram pegos de surpresas, né? Mas nós somos daqueles que andamos vigilantes, não permitimos que nossos olhos fiquem sobrecarregados, né? Estamos vigilantes a todo momento e sabemos que em vão vigia se não for o Senhor que estiver vigiando por nós, né? Em vão se constrói sobre um fundamento se não for o Senhor que edifica, porque quando nós estamos na sua dependência, ele edifica, né, sobre o alicerce verdadeiro. Nós sabemos que estamos o seguindo em espírito e em verdade, e através das boas atitudes estamos o louvando e adorando, e ele reconhece e aparta aqueles que são seus. Ele é aquele que aparta da injustiça, né, e preserva os nossos pés segundo a sua justiça, jamais distorcendo o direito, mas exercendo o direito, andando em retidão, em sinceridade, né, com a consciência nos acusando rumo à salvação e como cumpridores do propósito pelo qual ele nos chama. E como ele nos disse, ele nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para fechar boca de leão e para conquistar reino e nações, para que o reino dos céus venha até a terra e haja um mover sobrenatural, que haja salvação de almas, que haja libertação daqueles que estão sendo escravizados pelo vil tentador. E todos aqueles que ensinam as vãs filosofias, ele diz, não envolveis em debates de vãs filosofias, de teologia, mas haverá divergência entre vós para conheceis os escolhidos. E em mais um dia que a gente persevere, né, rumo à eleição, rumo àqueles que são aprovados, né, através de um bom caráter, e permanece dia após dia, cumprindo sem se gloriar, porque as capacidades vêm do seu Santo Espírito, e assim nós concedemos somente àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Rejeitamos toda honra e glória que vem de homens, porque como Jesus disse, se eu me glorifico a mim mesmo, nada sou, né? Mas aquele que se esvazia de si mesmo e permanece segundo o coração de Deus, a estes
há mais esperança. A estes ele firma o passo para manter nas virtudes do qual ele agrada, andando em retidão, na lealdade, na sinceridade, para que tudo vá bem. E em mais um dia, o seguindo em espírito e em verdade, porque os dias são maus de apostasia, dias que muitos naufragaram na fé, e são dias onde está sendo mostrado, todas as obras ocultas, todas as mãos que estão cheias de sangue inocente, porque não falaram da verdade, e ele é aquele que traz o galardão a uns, a recompensa, já para outros é como um castigo, mas que a gente persevere, porque aquele que sabe, tem a consciência que o acusa das obras que foram produzidas segundo a Cristo, ele sabe, e a estes ele nos concede a honra, a glória e a imortalidade. Mais um dia que a gente persevere buscando, com um coração sincero e reto diante do Senhor. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.